reforma trabalhista aprovada na Câmara não passará no Senado. Como é que é a constituição dos grupos de influência dentro do Senado? Porque antes a gente de fora aqui percebia uma dobradinha muito influente aí do Renan e do Romero Jucá. O Jucá parece que aderiu completamente aí a esse modelo Temer, o Renan resistindo. Como que são os grupos que compõem hoje, os grupos majoritários de influência no Senado? Não tem assim uma formatação clara nesse momento, até por conta das movimentações que nós estamos vendo na base governista, porque num primeiro momento, para tirar a Dilma, todos aderiram, né? Teve uma unificação ali desse campo, do PMDB, que foi majoritariamente a favor do golpe e do impeachment. Passado esse momento, teve uma aposta no governo Temer de que as coisas iriam melhorar do ponto de vista político e econômico. Até porque tinha o jargão lá, basta tirar a Dilma que a confiança volta e melhora a fada da confiança e melhora a economia. Nós dizíamos, não é assim, não vai acontecer assim. Mas, enfim, era isso que era vendido e propagado pela sociedade. E diziam que o Temer tinha mais traquejo político, ia ter mais paciência com o Congresso, ia dar mais voz ao Congresso, enfim. Então, tinha uma expectativa muito grande do governo Temer. E que essa expectativa ficou frustrada, que primeiro a economia não melhorou, e a economia que faz o ânimo da sociedade, da população, nós continuamos numa situação de crise imensa. Hoje saiu a notícia que nós temos 14 milhões de desempregados no Brasil, mas é um dos maiores índices de desemprego. A política centrada só no Congresso, desprezando a sociedade, começa a fazer água. É um governo que não media com movimentos sociais, que coloca a polícia para mediar. Os índios, essa semana, foram recebidos no Congresso a bala e a bomba de gás, sem terra estão sendo mortos, ou seja, os movimentos sociais do povo são um detalhe para esse governo. E isso começa a ter influência na opinião pública. E aí vem com reformas que são reformas que desestruturam a segurança, proteção social mínima que a população conquistou com a Constituição de 88 e depois com os governos do Lula e da Dilma. Então, isso tudo está fazendo com que a sociedade seja crítica. E, obviamente, os deputados e senadores ouvem suas bases. Nós não podemos esquecer que em 2018 tem uma eleição. O Temer não é candidato. Não precisa fazer gestos de política para conquistar voto. Mas a Câmara, todos serão candidatos novamente. E no Senado, renova 2/3. Entre eles está o senador Renan, estão outros senadores que apoiaram a retirada da Dilma e agora estão vendo que a situação não é boa. O Temer, quer dizer, na presidência, ele mostra uma dimensão política, eu acho até humilhante para o país. Ele é muito pequeno, efetivamente. Esse tamanho dele não era percebido antes, né? Porque era só muito conchavos, né? Ele realmente apequenou a presidência da República. Muito conchavo, ele era um cara que fazia a disputa do parlamento, uma pessoa que fazia o cotidiano do parlamento, né? Conversar com os deputados, a troca de favores, de gentileza, e ele levou esse estilo para a presidência da República. Tem um projeto de nação. Qual é o projeto de nação que essa gente que está governando o Brasil tem hoje? Desmontar a Previdência Social? Cortar recursos, paralisar investimentos, fazer com que os bancos públicos não emprestem mais, desmontar a Petrobras, desmontar conteúdo nacional. É essa a política, não tem outra. O que eles pensam? Quer dizer, eles não têm sequer uma política estruturada pela direita. Eles são serviçais do capital financeiro. Senadora, e essa questão da lei de abuso, como é que foi a discussão interna dentro do Senado? Eu acho que foi muito positiva, né? Eu acho que foi, primeiro assim, simbolicamente importante ter aprovado a lei de abuso de autoridade, que não é uma lei de abuso de autoridade para o sistema judiciário, é uma lei de abuso de autoridade que vai afetar todos, inclusive nós congressistas. Ninguém quer uma sociedade com abuso de autoridade. E era um projeto de lei que já estava lá desde 2009, então foi reapresentado e acho que o senador Requião foi muito eficiente, conduziu de uma forma muito boa o processo de discussão, ouviu todas as partes. Nós chegamos a ter lá no Congresso, no Senado da República, uma audiência pública em que o próprio Moro participou, representantes dos promotores. Você tinha um grande juiz lá que participou, mas a imprensa só deu espaço para o Moro. Pois é. Exatamente. Então, assim,
ele construiu isso ouvindo todas as partes. E acho que no final ficou muito bem equilibrado. Teve lá, na discussão da CCJ, uma polêmica, né, sobre a questão da razoabilidade e fundamentação, ou seja, tem que ser, as sentenças têm que ser razoáveis e fundamentadas. Aí disseram que não podia ter. Eu até fiz um apelo ao senador Requião, digo, se isso vai impedir a aprovação do projeto, vamos retirar dizendo que nós não queremos perseguir ninguém. Até porque razoabilidade e fundamentação de sentença é constitucional, ele não pode fazer uma sentença que não seja razoável e fundamentada. Era redundante aqueles... Era redundante, quer dizer, mas aí fica achando questões assim, questiúnculas, né, para justificar e fazer uma luta corporativa. Isso é muito ruim. Essa questão do patrulhamento da Lava Jato ainda está perdendo força ou continua muito eficaz junto aos parlamentares? Como assim o patrulhamento? O medo de uma declaração da Lava Jato que repercuta na sua base eleitoral? Eu acho que isso era muito mais forte no início da Lava Jato. Né? Agora que foi demonstrada a falência do nosso sistema político em termos de processo eleitoral, financiamento de campanha, generalizou, é claro que isso tem impacto na opinião pública, no setor da opinião pública, né? Mas eu não vejo assim como uma coisa já que ainda esteja amedrontando tanto como era. Né? Eu acho que as pessoas lá já estão entendendo que também tem um jogo que é a judicialização da política, que isso vai interferir no processo democrático, né? E que nós temos compromisso com a democracia. Então, não é porque nós temos um sistema torto, ruim, que levou a tudo isso, que nós temos que, como dizia minha avó, jogar a água da bacia com a criança junto. Né? Nós temos que salvar a democracia brasileira. Então, acho que tem uma reação, inclusive, do Congresso e de setores da sociedade contra essa forma da Lava Jato atuar, né? De jogar tudo na mídia, misturar tudo, criminalizar a política. Então, acho que isso também fortalece um pouco o enfrentamento a esse processo. Bom, o Lula falou recentemente aí na possibilidade de conversar com o Fernando Henrique. O Fernando Henrique disse que Fernando Henrique é presidente honorário, que teria que conversar com o PSDB. Como é que você está vendo? Eu vou perguntar depois do PT, as mudanças que tem que ocorrer, que vão ocorrer, mas e o PSDB? Como é que você está vendo? Esfacelou, né? Acabou. É impressionante, assim, a gente não vê a reação do PSDB no Congresso Nacional, no Senado da República. Eu lembro que quando começou a Lava Jato, eles iam todos os dias para o plenário do Senado, principalmente o senador Aécio, dar lição de moral. De dedo em riste, chamar o PT de um bando de ladrão, que para acabar com a corrupção tinha que exterminar o PT, acabar com o PT, incitaram o ódio à sociedade, né, ditaram regras de moralidade, né, se colocaram no altar das coisas mais certas. E aí o que aconteceu? Agora nós estamos vendo como que o PSDB atuava. Né? Dinheiro no exterior, contas fora, recebimentos indevidos. Nós não temos nenhuma denúncia no PT de dinheiro no exterior, de enriquecimento ilícito, de acúmulo de riqueza pelas nossas lideranças. Não tem. Agora, do PSDB tem muito. Eles simplesmente sumiram do plenário. Sequer nem Serra, nem o Aécio, ninguém deles, sequer o líder vai falar, encaminhar matéria, discutir, matéria do cotidiano, inclusive, do Senado, que dirá para subir numa tribuna e fazer o que o Lula faz. Explicar para a população o que está acontecendo, das injustiças que estão o acusando, esclarecer, né, se defender, prestar contas. Não estão fazendo isso. Como é que você está vendo todo esse carnaval em torno da possível delação do Palocci? Eu já tinha dito, quando me perguntaram na imprensa o que eu achava, eu disse, se o Palocci quer fazer uma delação, tem que deixar, não pode ser seletivos em delações, né? Ou o Palocci vai ter que se comprometer a falar mal do Lula para aceitar a delação, porque eu acho que tinha isso também. O Palocci, quando fez aquele depoimento, foi muito contundente, ele disse assim, tenho muitas informações de vários setores que podem levar a Lava Jato a mais um ano de investigação. E não colheram o depoimento dele. Agora parece que estão negociando. O que eu temo, Nassif, é que tenham obrigado o Palocci para aceitarem a delação a falar do Lula. Assim como fizeram com o Léo, da OAS, assim como fizeram com o Marcelo, da Odebrecht, deixaram ele preso, né, em cima, forçando, só aceita a delação se for nesses termos. Quer dizer, se a delação fala o que eles querem ouvir, vale. Se não fala, é porque é um complô. Pode ser assim. Vocês têm recorrido ao Supremo? Como é que você vê o último bastião da legalidade lá? Olha, obviamente que o Supremo é, com certeza, o último recurso que a gente tem, e sempre quando
A gente pode recorrer ao Supremo quando precisa, mas de fato eu estou vendo que nós não temos uma isenção como nós devíamos ter na nossa Suprema Corte. Infelizmente, o judiciário está muito politizado, está judicializando a política e está se politizando, né? Querendo assumir um papel que não é dele. Então, muitas vezes a gente tem ministros, né? Não só do Supremo, também do Superior Tribunal de Justiça, de tribunais regionais federais, como é o caso da Quarta Região, que dão suas sentenças muito mais com base política e no que quer a opinião pública do que efetivamente o que diz a lei. Essa, mais de uma centena aí de denúncias da Procuradoria, envolvendo até o ex-presidente Fernando Henrique. Há 20, 30 anos. Putz, é inacreditável. Como é que você entendeu isso aí? É uma ideia de isonomia ou uma ideia de jogar para a plateia? Não, eu acho que não tinha como segurar também, né? Porque a partir do momento que eles colocaram o Marcelo, forçaram falar, quer dizer, ele falou o que eles queriam ouvir, né? Tentando justificar envolvimento do PT ou do Lula, mas ele tinha outras coisas que ele também tinha que falar, né? As coisas que foram feitas. Acho que o pai dele, inclusive, fez desabafo ali. Eu vi um dos vídeos em que ele diz assim, me surpreende agora essa ação da mídia, né, e de algumas instituições, do próprio judiciário, contra essa forma de fazer campanha, de financiamento das campanhas. Isso sempre ocorreu e todo mundo ficou quieto. Inclusive essa mídia que hoje está criticando ficou quieta, né? Dando a entender que sabia, que podia até ter envolvimento e que nunca tinha se disposto a falar, né, a fazer. Então, acho que mostra, assim, eles apostaram no tudo ou nada. Veio o tudo, né? E agora eles têm que lidar com isso. Mas é evidente que há, inclusive aí, quando tudo foi aberto, um tratamento seletivo por parte da divulgação, né? Ou seja, você tem um Jornal Nacional que em 4 horas de notícias sobre a Lava Jato, depois da delação do Marcelo Odebrecht, dedica 33 minutos ao Lula e 16 ao Aécio e depois todos os outros abaixo, sendo que você tem acusações ali muito mais pesadas do que sítio ou apartamento de Atibaia, você tem dinheiro mandado para o exterior em contas em Nova York, individuais, quer dizer, e aí dedica isso, então você vê que mesmo aí você tem manipulação da informação para formar uma opinião contra o PT e contra o Lula. E o PT, como é que... Porque o PT, digamos, esse jogo político, o PT entrou, pagou um preço mais caro por se expor a um poder judiciário seletivo e tudo, se afastou da base. Como reconstruir a mística do PT? Eu acho que nós estamos num momento de transição do PT, um movimento de transição geracional, né? E um momento também de transição do modus operandi do PT, né? Nós nascemos como um partido combativo do povo, né? Fizemos discussões sobre nossas características, de ser um partido de tática ou de ser um partido de estratégia, depois fizemos a discussão de ser um partido de massas ou de quadro, internalizamos as tendências, fizemos um programa, fizemos uma tática para ganhar a eleição, governamos esse país e não tenho dúvidas que o legado que o PT deixou pelos governos é um legado imenso, né? Em 13 anos de governo nós conseguimos impactar muita coisa positivamente, né? Pensando que nós temos um país com mais de 500 anos de acúmulo de não reconhecimento das classes populares, de não ter direito, o Estado não ter o direito, né, à comida, à vida, à escola, à saúde como um bem necessário e básico. Isso foi reconhecido pela Constituição de 88, aprofundado nos governos do PT, então não tenho dúvida. E é claro que avançou, e é claro que, como toda organização humana, errou. Agora, não nos cabe ficar aqui fazendo avaliação de culpa. Eu acho que a gente reconhece aquilo onde nós falhamos e erramos e temos que dar um encaminhamento político para isso, né? Colocar na prática o que nós aprendemos com os nossos erros, né? Que são acúmulos de conhecimento. Um dos pontos é que o PT ficou muito fechado, muito impermeável aos novos movimentos, aos próprios movimentos sociais que historicamente fizeram parte do PT, como para a rapaziada aí que surge a partir da militância nas redes sociais. Como abrir o espaço para eles? Olha, oxigenando aí essas relações. E eu acho que o PT começa a fazer isso, né? Desde a luta contra o impeachment, contra o desmonte da Constituição, o PT começa a se voltar novamente, a ver que
a resistência está nas ruas e nos movimentos sociais. Que o espaço institucional não é o principal espaço de atuação do partido. Eu acho que teve um momento, até por sermos governo, termos grandes bancadas, onde nós priorizamos a atuação do espaço institucional, em detrimento da atuação mais junto aos movimentos sociais. Né? Então, com uma relação mais distanciada. Embora a gente sempre levou debates para dentro do governo. Fizemos as conferências, né? Fizemos conferência da juventude, fizemos conferência LGBT, conferência das mulheres. Foram políticas públicas vindo exatamente desse acúmulo e das lutas que nós estávamos juntos com os movimentos sociais. Então, mas por ser governo, por estar muito presente no parlamento, eu acho que a interlocução começou a ficar distanciada. Né? E, claro, isso teve um preço para nós. Eu acho que nessa questão do golpe, na luta pelo Estado Democrático de Direito, na luta pelas conquistas que nós tivemos, a gente está se reaproximando e vendo que a nossa luta, que a nossa disputa mesmo, é nas ruas, é junto com os movimentos sociais. Agora, tem muitas mágoas aí no meio, aí tem um estacionamento muito grande das esquerdas. Você vê espaço por uma frente das esquerdas em que o PT não teria um papel tão hegemônico, ou o fato de ser o partido com mais musculatura, ele tem que manter esse protagonismo? Não, eu vejo a possibilidade de uma frente de esquerda. Eu acho que o protagonismo do PT não está em querer se colocar como hegemônico, mas está muito mais no seu dever, por ser um dos maiores partidos de esquerda que nós temos na América Latina, no Brasil, pelo histórico que tem, de buscar, com muita generosidade, muita fraternidade, as outras forças de esquerda para a gente formar essa frente. Ou seja, acho que o PT tem que ter a atitude, né, de formatar essa frente. Então, isso com certeza exige de nós uma postura de diálogo, uma postura de trazer essas frentes, de conversar com os movimentos sociais, né, de restabelecermos essa relação. E você acredita que... Bom, uma pergunta, porque se o Lula vai ser candidato, você tem que dizer que acredita. Mas tem um plano B sendo pensado? Não, o Lula é o plano A, B e C. Será o nosso candidato a presidente. Acreditamos nisso, mesmo com todo esse massacre que ele está sofrendo, com essa perseguição, eu diria caçada, né? Porque o Lula está sendo caçado, sim, caçado, literalmente. Mesmo com tudo isso, quando sai pesquisas, aliás, uma saiu hoje, né? Mostra que o potencial de votos do Lula, essa pesquisa do Ibope que saiu, é de 47%, sendo que 33% dizem que votariam com certeza nele. Qual é outra liderança política que nós temos no Brasil que sobreviveria a uma carga como essa? Ele tem um legado, ele tem uma história com a população. As pessoas olham para ele, e mesmo o PT, que tem 20% da preferência nacional como partido, apesar de tudo que estão fazendo de desconstrução, porque olha, assim, naquele tempo nós tínhamos uma política que atendia as pessoas. Isso faz a diferença. Chegou num ponto tal que qualquer investida a mais, ela é antiprodutiva, né? Porque reforça essa ideia da perseguição. Né? Exatamente, está parecendo a curva de Laffer na questão da tributação. Chega ali, você pode aumentar o tributo, a tendência daí é cair a arrecadação. Então, eu estou achando que o Lula está na curva de Laffer, entendeu? Porque bateu, né? Caiu. Agora, eu acho que quanto mais bater, quanto mais perseguir, vai ser pior. É isso.